Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora sim, tá? Agora realmente esse canal vai falar do que eu quero falar, do que eu vim pra falar, do que eu tenho pra falar pro mundo. Gente, agora a gente vai começar a falar sobre relacionamentos, sobre vivências da vida, sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e fofocas e todas as coisas que passam aqui pela minha cabecinha, coisas que eu sei que muita gente pensa. Então, a partir de agora, a gente vai voltar o canal mais para esse lado de reflexões sobre a vida. Tá legal? Espero que vocês gostem. Eu tô muito ansiosa, eu preparei uma agenda maravilhosa para novembro e eu tenho certeza que vai ser muito interessante para nós, tá? Bem-vindos, gente! Então, hoje o que a gente vai discutir é: será que há ordem no caos? O que você acha que uma violência sexual, uma gravidez e uma mudança de estado têm em comum? Bom, todas essas situações foram situações que transformaram a minha vida de forma positiva. No momento, claro, foi doloroso, foi sofrido, mas ao longo do processo eu fui percebendo que aquilo era necessário, sabe, para minha vida. A primeira situação que eu vivi foi uma violência sexual, né? Em algum momento da minha vida, naquele fluxo louco, que a gente é jovem, a gente quer descobrir o mundo, quer viver todas as situações possíveis, e em uma dessas situações eu acabei pegando carona com uma pessoa que eu não deveria, por incentivo de uma pessoa que eu achava que era minha amiga. E isso me levou a essa situação, né, deplorável de tentativa de violência sexual. Graças a Deus foi só uma tentativa, a pessoa não chegou a consumir o fato, porque eu acredito muito que Deus olha por todos nós, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho religião nenhuma, mas eu acredito em Deus e eu tenho certeza que naquela hora Deus estava olhando por mim. E o que eu aprendi com isso, né? Porque o fato não é falar sobre essa situação em si. Qual foi a lição que eu consegui tirar, né, de tudo isso? Depois do que aconteceu, eu não consegui mais permanecer no mesmo lugar que eu tava, né, na cidade que eu tava morando. E nem conviver com as pessoas que eu tinha, que sabiam do que tinha acontecido comigo. Então eu precisava, de alguma forma, mudar. Mudar daquele lugar, daquela situação, daquela egrégora, sabe? Aquela energia ruim que estava pairando ali. Isso foi muito desafiador, porque a minha família não ia comigo. Eu teria que ir sozinha, eu teria que ir para um lugar que eu não conhecia ninguém, que ninguém me conhecia, um lugar que eu não conhecia também. E, gente, de verdade, naquele momento eu tive medo, eu tive insegurança, foi muito difícil, mas aquilo serviu para eu criar a primeira força que eu tenho, que é a minha resiliência, sabe? Eu sou uma pessoa que eu consigo me adaptar muito fácil e consigo ter vários recomeços na minha vida. E aquilo também serviu para me dar força emocional, né? Inteligência emocional, porque eu tive que aprender a me virar sozinha, eu tive que aprender a não confiar nas pessoas que eu não deveria confiar, né? Tive que aprender a ler as reais intenções das pessoas e tive que aprender a me adaptar, né? Com o ambiente, com as pessoas, com a vida do jeito que ela estava se mostrando ali para mim. Então, de uma situação que foi horrível, me trouxe muita sabedoria pessoal, de ver a força que eu tenho para continuar seguindo em frente, mas aquilo de alguma forma me abriu a primeira chave, né? Que lá na frente depois fez toda a diferença para mim, né? E a segunda situação que eu vivi foi que eu ganhei a conta de um trabalho que eu estava adorando trabalhar por uma injustiça que aconteceu naquele trabalho
E logo um mês depois eu descobri que eu estava grávida. E dessa gravidez veio toda uma transformação de novo, pessoal, intelectual. Foi o que me transformou assim da água pro vinho. Abriu a porta para eu descobrir que alguns conceitos, né, algumas crenças e alguns modos que eu enxergava a vida estava completamente deturpado, sabe? Enfim, da minha gravidez eu aprendi a ser uma pessoa com mais paciência, sabe? Uma pessoa, eu sempre fui muito controladora, né? Como, né, eu já vinha naquela vida levando a vida sozinha e tendo que me virar sozinha. Claro, eu tive ajuda de muitas pessoas, mas o foco real mesmo ali, né, o braçal mesmo, era eu. Eu tinha que me virar sozinha, eu não tinha apoio da minha família por questão financeira, né? E muitas vezes também não tive apoio emocional da minha família, não é não tô aqui fazendo uma reclamação, mas isso é uma coisa que é uma realidade, acontece com todo mundo. Às vezes a gente não tem realmente apoio de quem a gente achava que ia ter, e tem apoio de outras pessoas de fora que chega na sua vida assim como se fosse anjos da guarda. E foi onde eu aprendi a abrir mão do controle. Foi muito difícil, tá? Foi muito difícil porque ter controle de tudo é uma coisa que me limita, né? Até a me desenvolver financeiramente, porque eu quero fazer certas coisas e eu quero que as coisas andem de um certo modo para eu ter aquele resultado. E às vezes não é assim. Às vezes a gente não sabe como a gente vai ter aquele resultado. A gente vai ter. A gente não sabe como, sabe? E se a gente ficar falando não, porque tem que ser aqui, tem que ser por esse caminho, porque tem, às vezes a gente até perde a chance de ter o resultado, porque talvez se a gente se abrisse para uma nova forma de ver as coisas, aquilo ali aconteceria mais fácil. A terceira coisa que me fez transformar a minha vida foi a mudança de estado. Um estado novo, muito mais longe, né? Longe de tudo, né? Da minha família, dos meus amigos, de tudo que eu conhecia. Com uma pessoa que eu tava praticamente acabando de conhecer, né? Porque eu tô no meu relacionamento há pouco tempo, tem 3 anos só. Mas até então, a gente tava num love, a gente tava vivendo o amor, né? O maior amor da minha vida, tava tudo lindo, tava maravilhoso, né? Eu tava num relacionamento que eu pensava, nossa, por que eu não conheci essa pessoa antes, né? Por que ele não apareceu antes na minha vida? Sabe, quando a gente fecha os olhos, né, pra muita coisa. E eu não tô reclamando também, né? Deixar claro. Quando a gente se mudou, a gente entrou num processo de realmente conhecer o outro. Até então a gente não tinha se conhecido de verdade, sabe? E com a gravidez, né, com a minha filha quase chegando, com essa mudança, com tudo que tinha pra acontecer antes dela nascer, com todas as coisas que a gente tinha pra resolver antes dela nascer, eu comecei a entrar num processo de imediatismo, sabe? Eu queria que as coisas se resolvessem logo, eu queria que tudo tivesse certo logo, eu queria que as coisas acontecessem. Gente, a gente tem que entender que muitas vezes a gente não tá relacionando com uma pessoa que pensa da mesma forma, que tem o mesmo tempo, que tem as mesmas aptidões, sabe? Que tem a mesma experiência que você teve, que aprendeu com a vida as mesmas coisas que você aprendeu. Então, às vezes, você tem que esperar o tempo do outro, aquele negócio de querer ser controladora. E mais aquele imediatismo de toda a situação que eu tava vivendo. Hoje eu consigo ver que eu fui uma pessoa muito arrogante, fui uma pessoa muito prepotente, né, naquele momento com meu marido. Porque eu queria que as coisas acontecessem. Ele tinha outro tempo, né? As coisas pra ele estavam acontecendo diferente. E é muito engraçado porque a gente vê, né, quando a gente tá grávida, a gente vê a transformação do nosso corpo semana após semana, então a gente consegue, junto com isso, ir se transformando mentalmente também. E já pro homem não, sabe? O homem, ele passa a gravidez, ele vê que você tá, né, que a sua barriga tá crescendo, que as coisas estão acontecendo ali no teu corpo, mas a mudança mesmo é só quando ele vê aquele serzinho pequenininho no colo dele, que ele fala, pô, agora
Agora ferrou. Agora eu vou ter que fazer acontecer, agora eu vou ter que correr atrás do meu, agora eu vou ter que, né, ser macho mesmo e botar a cara a tapa ali e fazer as coisas acontecerem. Só que, como tem essa distância, né, praticamente de 9 meses, porque eu tava mudando desde o primeiro momento que eu descobri que eu tava grávida, minha cabeça tava ali, ó. Zu, 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 zu. Ele não. A cabeça dele começou a mudar depois que ela nasceu, então, tipo, 9 meses depois. E dentro desses 9 meses que a gente tava nessa transformação da minha cabeça, foi muito desafiador. Foi muito desafiador, né? O que eu quero trazer com toda essa história, né? Às vezes, as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem por um motivo. Elas têm que acontecer da forma como tem que acontecer. Se eu não tivesse passado a primeira situação de tentativa de violência sexual, eu não teria me desvencilhado de pessoas que só queriam se aproveitar de mim, de pessoas que só queriam tirar alguma coisa de mim, seja sexual, seja material, seja espiritual, queriam estar perto de mim pra ganhar alguma coisa. E se eu não tivesse acontecido aquilo, eu não teria saído daquele lugar. Eu teria continuado a vida por muito tempo ainda daquele jeito, entendeu? Teria continuado a minha vida ainda dependendo da minha família, emocionalmente, né? Porque eu era uma pessoa que eu precisava sempre do aval. Ah, o que você acha se eu fizer isso? Ah, o que você acha se eu pensar dessa forma? Ah, o que você acha se eu escolher tal coisa? Ah, o que você acha se eu decidir fazer isso? Eu sempre precisava que alguém tivesse me falando se estava bem, se estava certo, se estava tudo bem fazer aquilo. Eu nunca não tinha confiança em mim mesma e de falar, não, eu acho que é isso e eu vou ir, se der errado, seja o que eu fizer. Entende? Eu não tinha emocional forte pra bater o pé sobre as minhas decisões. Eu precisava que alguém estivesse me direcionando. Então aquilo me ajudou, sabe, a criar uma independência emocional. E com a segunda situação ali, eu aprendi que muitas vezes, por mais que a gente pense que é certo as coisas acontecerem de uma certa maneira, tem pessoas acima de você que tem o poder de decidir coisas que podem mudar a sua vida, mas que, de alguma forma, elas não estão nem aí, né? De alguma forma, aquelas pessoas, elas se preocupam com o que elas querem e não estão nem aí se é certo ou errado. Elas vão fazer o que elas querem fazer e acabou. Não vão estar nem aí se é justo com você, não vão estar nem aí se aquilo vai ser prejudicial para você ou não. E eu aprendi a ser menos idiota de acreditar que pessoas vão fazer as coisas da forma mais justa e honesta só porque eu faria assim. Então, gente, eu quero trazer para você a seguinte reflexão. Às vezes a gente tá passando por situações, às vezes a gente encontra pessoas que tentam atrapalhar na nossa vida, mas elas estão ali por um motivo, sabe? Elas estão ali para transformar, elas estão ali para ensinar, elas estão ali para nos mostrar onde é que a gente tem que mudar, onde é que a gente tá errando. E quanto mais a gente resistir, quanto mais a gente ficar, não, porque meu Deus, o mundo não pode ser assim, porque as pessoas não podem ser todas ruins, porque meu Deus, eu não mereço, porque, porque a gente não vai aprender. Enquanto a gente ficar só olhando para aquilo que tá nos machucando e nos vitimizando e achando que não é justo, que não é certo, que poderia ser diferente, que deveria ser de outra forma, a gente não aprende. A gente só aprende quando a gente para e pensa, tá, isso aqui aconteceu, mas o que eu vou tirar disso? Como é que eu posso transformar isso aqui em algo bom pra minha vida? O que isso daqui quer dizer, sabe? Essa pessoa fez isso por quê? Que sentimento que eu fiz despertar naquela pessoa que ela achou que ela tinha o direito de passar perto de mim? Que ela achou que ela era mais inteligente do que eu? O que deu a ela o direito de achar que ela não precisava ser justa ou honesta comigo? Sabe? Porque nem tudo é sobre o outro. Às vezes é sobre a gente. Às vezes é a gente que tá fazendo de idiota pra certas pessoas. Às vezes é a gente que tá mostrando uma vulnerabilidade que alguém pode tentar destacar. Entende? Às vezes é a gente que tá achando que todo mundo é muito bonzinho. Só porque a gente não tem coragem de fazer mal pros outros, não quer dizer que a gente não vai ser prejudicado pelos outros. Entendeu? Então, assim, o vídeo de hoje é pra você parar e refletir sobre o que você tá vivendo. Qual que é o ambiente que você tá vivendo? Como que as pessoas ao seu redor te tratam? Elas levam a sério o que você fala? Elas te levam a sério?
sabe? As pessoas valorizam o que você tem a dizer, as pessoas te respeitam. Porque caso contrário, gente, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que sair dessa situação. Ou você vai ficar chorando num canto pra sempre. Você vai todo dia acordar e trabalhar e voltar pra casa e falar, ai meu Deus, por que uma pessoa me inferniza no trabalho? Por que não sei o quê? Por que meu relacionamento é assim? Por que a pessoa que tá comigo não percebe o que eu tô sentindo, o que eu tô querendo falar? Porque você não tá falando. Você não tá fazendo da forma certa. Você não tá pondo limites. Você não tá se dando o respeito de falar, eu mereço mais. Então hoje eu quero trazer você para essa reflexão. De que sim, às vezes a merda vai acontecer e vai explodir no meio da tua cara e você não vai ter o que fazer a não ser lavar o rosto. Ou você vai ficar com a merda na tua cara pra sempre. Chorando porque alguém jogou merda na tua cara. Entendeu? Então é isso. Né? Meu Deus, né? Que desabafo. Mas é sobre isso que eu quero começar a falar no meu canal. É coisa que eu realmente quero trazer para vocês e refletir sobre esses assuntos. Eu gosto muito de refletir sobre a vida. E eu acredito que de alguma forma eu vou poder estar ajudando alguém. E se eu ajudei você, por favor, curta esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir. Eu uso mais o Instagram, né? Me segue lá no Instagram. E continua aqui comigo, né? Me acompanhando aqui no canal, fazendo parte desse sonho que eu tô construindo aqui, tá, gente? Que é um sonho. Não vai ser fácil, eu não tô esperando da noite pro dia que as coisas aconteçam, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Porque eu sei que dentro de mim tem muita coisa boa pra dividir com mundo, sabe? Eu sei que algumas pessoas não vão levar a sério, algumas pessoas não vão nem aí porque eu vou falar, mas eu sei que algumas pessoas vão ser tocadas, algumas pessoas vão parar pelo menos pra refletir sobre o que eu tô dizendo, né? Se fez sentido pra você, se te ajudou de alguma forma, deixa o teu comentário aqui embaixo, conta a tua história pra mim. Tá? Eu não quero só ficar falando sozinha, não. Conta a tua história pra mim. Conta qual foi a lição que você tirou de alguma situação difícil, né? Tá bom, gente? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu tô adorando, né, falar sobre esses assuntos. E te aguardo no próximo vídeo, tá bom? Beijo, fica com Deus.